Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Se você está vivo, meu irmão, diga um amém de vivo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos vivos e estamos aqui para celebrar ao Senhor. Eu não sei qual é a expectativa que está no seu coração com relação à noite de hoje. Talvez você tenha acordado hoje, tenha vindo à escola dominical, esteja aqui no culto agora, mas não tenha criado nenhum tipo de expectativa no teu coração. E eu quero te convidar agora, com o poder que há no nome de Jesus, que você entenda que há algo novo para a sua vida nessa noite. Amém? Não é só mais um culto, não é só mais um domingo, mas é o dia em que o Senhor preparou para falar conosco como igreja. Porque na minha casa e na sua casa, Ele fala contigo. Mas aqui é o dia que Ele separou para ministrar ao nosso coração como igreja. Amém? E eu quero te convidar a estar sensível à voz do Senhor. E eu quero orar nessa noite. Senhor, nessa noite eu quero louvar mais uma vez e engrandecer o Teu nome. Eu quero te pedir com que eu não atrapalhe o movimento que o Senhor já criou no céu para o que vai acontecer aqui hoje. Que eu seja um instrumento vivo nas Tuas mãos e que eu consiga, Jesus, passar com clareza aquilo que o Espírito Santo tem para os nossos corações nessa noite. Renova as nossas vidas nessa noite, transforma os nossos corações, muda a nossa vida, muda o nosso caráter, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 5. Atos capítulo de número 5. Me perdoe, vamos começar no 4:32, para ficar mais claro. 4:32. Amém? Diz assim: e era um só o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram incomuns. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelo nome apóstolo Barnabé, que traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo ele uma herdade, a vendeu e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo de número 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reteve parte do preço ou da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor sobreveio todos aqueles que ouviram isso. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e,
transportando-o para fora, o sepultaram. E passando espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Repita comigo: não sabendo o que havia acontecido. Ela não sabia o que tinha acontecido com seu marido. Versículo 8: e disse Pedro: dize-me, vendeste por quanto a herdade? E ela disse: sim, portanto. Versículo 9: então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? E eis à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-a morta e a sepultaram junto ao seu marido. Amém? Eu quero que você me acompanhe nessa história, que é uma história muito conhecida de todos nós. A história de Ananias e Safira é uma história que mexe com a igreja. É uma história que mexe com o nosso coração. E eu quero fazer você pensar nessa noite. Lá no capítulo 1, no capítulo 2 de Atos, eles vêm contando sobre a trajetória da igreja. E nós somos crentes, não é verdade? Você que está aqui nessa noite é crente. Amém? Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é crente em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que Ananias e Safira também eram. Eu quero dizer para você que eles também eram igreja. Eles foram chamados para viver em comunhão com a igreja que se iniciava. E o que é mais interessante é que no início, quando Jesus diz assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eu penso que Ananias e Safira faziam parte desse povo. Eles estavam lá esperando serem revestidos do poder de Deus. E nós somos esses que estamos aqui como igreja, sendo revestidos do poder de Deus. O tema do culto dessa noite é não desista. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, não desista. E aí você me pergunta: Lili, não desista de quê? Não desista de congregar. Não desista de ser fiel. Não desista de abandonar o pecado. Não desista de renunciar. Porque essa verdade é para aqueles que renunciam, é para aqueles que abandonam e é para aqueles que não desistem. Mas muitas vezes eu e você nos tornamos como Ananias e Safira. Como assim, Lili? Nos tornamos como eles. Nós viemos à igreja, nós somos legais. Por quê? Porque nós não deixamos o nosso irmão passar aperto. Quando eu vejo alguém em dificuldade, eu vou lá e ajudo. Quando eu sei que algum irmão está passando por alguma situação difícil, eu oro por ele. Quando existe doentes na casa do Senhor, a gente se reúne para orar. Porque a gente é crente e a gente entende que existe um poder sobre nós. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo vivendo tudo isso, mentimos contra o Espírito Santo. Mesmo sabendo de tudo isso, somos fornicadores, somos adúlteros, somos mentirosos. Nós mentimos para nós mesmos. E chega um tempo que você acredita na tua própria mentira. Sabe por quê? Você prega bem, você canta bem, você faz um bom discipulado, você ministra bem aos outros, você cuida, você é caridoso. Então você acredita na sua mentira. Afinal de contas, ninguém está vendo. Afinal de contas, ninguém sabe. Ananias se juntou com sua esposa. Ninguém sabia o valor da herdade. Ninguém sabia o valor da propriedade. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que antes
antes deles fazerem isso, um homem chamado Barnabé se levanta e ele vende a sua propriedade. O que ele faz? Ele pega todo o valor e deposita aos pés dos apóstolos. E aí, sabe o que eu penso? A Bíblia não diz isso, mas sabe o que eu penso? Nós somos espertos, nós gostamos de ficar bem na fita. Nós gostamos de ser igual ao outro, porque afinal de contas, o crente ele precisa ser crente. E quando você olha para o teu irmão do teu lado, você não sabe se ele é um assassino, você não sabe se ele é um mentiroso, você não sabe se ele é um fornicador, porque ele está igual a você. Ele está vestido de crente, ele tem vocabulário de crente. Então você não sabe, na verdade, quem ele é. Mas sabe o que acontece? Eu quero dizer para vocês que ainda existe juízo. Ainda existem homens e mulheres de Deus que serão aqueles que olharão para mim e para você e dirão assim: até quando? Até quando você vai mentir para o Espírito Santo? Até quando você vai querer enganá-lo? Sabe por quê? Existe verdade na presença de Deus. Aonde o Senhor está não há mentira. Aonde o Senhor está não há maldade. Aonde o Senhor está não há engano. E eu quero dizer para você que Ele está aqui. Ele está aqui. E existia uma sentença. A Bíblia diz que quando ele chega para Ananias, Pedro olha para ele e fala: por que você mentiu? A herdade não era sua. A propriedade é sua. O que você tem é seu. Você podia ter guardado no seu bolso e não ter dado nada. Sabe por quê? Você não é obrigado a entregar nada. Mas eles viram Barnabé entregando tudo. Então o que eles fazem? Eles se vestem de crentes. E ele fala para sua mulher, conjecturando: Safira, vamos lá e vamos mostrar que a gente também sabe fazer o negócio. Vamos lá e vamos fazer o negócio acontecer. Então ele pega a sua esposa. Já está tudo acordado. Ela já sabia quanto valia. E ela já sabia quanto seria dado de oferta. Então ela pega o dinheiro. Ele pega o dinheiro e eles vão em direção aos apóstolos. E quando eles depositam, o Espírito Santo traz a revelação do que estava acontecendo ali. E aí o apóstolo olha para eles e pergunta para ele: por quê? Por que você fez isso? O dinheiro é seu. A propriedade é sua. Você não precisava dar tudo. Você podia dar quando você quisesse. Mas por que você mentiu no seu coração? A Bíblia diz que ouvindo isso, ele expirou e morreu. Existem muitos de nós que estamos aqui hoje, que estamos mortos. Nós estamos como a igreja de Apocalipse. Você tem fama de que está vivo, sabe? Está tudo funcionando. Eu estou tocando, estou pregando, estou fazendo, estou acontecendo, estou ajudando. Mas você está morto. E eu quero dizer para você, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui, para o irmão ver, são obras. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor espera de nós em Mateus 3:8 frutos dignos de arrependimento. Não adianta você frutificar, não adianta você produzir e você não ter um coração arrependido. Você não tem um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Trazei para o Senhor frutos dignos de arrependimento. Seja você quem for, seja lá qual seja o teu pecado, seja lá qual seja o meu pecado, existe salvação para mim e para você, meu irmão. Só que nós estamos tão acostumados a dar jeitinho que a gente vai vivendo. Afinal de contas, com a água na canela, também entraremos no céu. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor será salvo. Se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, você tem a salvação. Mas eu quero dizer para você, você pode entrar no céu sim com a água na canela, mas com a iniquidade lá você não entra. Com a iniquidade lá você não entra.
O pecado, meu irmão, ele precisa ser um acidente na nossa vida. O pecado precisa ser um acidente. Ele não pode ser algo normal. Não podemos olhar para o pecado e achar que é normal. Mas nós achamos. Sabe por quê? Nós estamos cauterizados. Vamos falar de mulher? Nós somos mulheres aqui. Todo mês sentimos cólica, não é verdade? Muitas de nós quase morremos. Mas a gente sabe que daqui a 30 dias vai ser de novo. Dói, é sofrido, mas a gente acostuma. Não tem pra onde correr. A gente acostuma. E assim é o homem e a mulher quando vive uma vida de pecado. Você acostuma com a dor. Você acostuma com o sofrimento. E chega uma hora que aquele pecado não te traz mais dor. Sabe por quê? Você sabe que no dia seguinte você vai fazer de novo. O pecado bate a porta e a gente abre. Sabe por quê? Afinal de contas, Deus é misericordioso, não é verdade? Afinal de contas, vivemos na graça. Olha que maravilha, olha que privilégio. Nós vivemos na graça. Não é lindo? É lindo na teoria, mas pensa comigo. Jesus está lá, escrevendo no chão. E vem os homens e dizem: essa aqui precisa ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério. E aí todo mundo olha para Jesus esperando saber o que Jesus ia fazer. Porque afinal de contas, vocês acham que ele queria apedrejar? Não. E os homens sabiam que ele também não queria. Mas Jesus, ele não veio para descumprir a lei. Ele veio para cumprir. Mas pensa comigo. A Bíblia diz que Jesus está lá, escrevendo no chão. E a multidão gritando para que a mulher fosse apedrejada. E aí Jesus olha para a multidão e diz o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por quê? Na lei de Moisés, o pecado só era condenado quando era visto. Se você fosse pego em adultério, você era apedrejado. Mas se você não fosse pego, você ia morrer naquela prática e estava tudo bem. Mas quando Jesus vem, ele confronta a nossa mente, ele confronta a nossa alma, e ele diz assim para mim e para você: e aí? Ninguém tá vendo, mas eu sei. Eu tô te sondando. Eu sei quais são os seus caminhos. Eu sei por onde tu anda. Eu vejo as mensagens que você troca no seu e-mail. Eu vejo as conversas que você troca no seu celular. Eu vejo os conteúdos que você assiste. E aí sabe o que acontece? Frutos dignos de arrependimento é o que glorifica o Senhor. O que glorifica o Senhor não é você estar no culto domingo levantando a mão e dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso. Sabe por quê? Ele não precisa de mim e de você para dizer isso. Quando nós declaramos a majestade e a santidade de Deus, você acha que Deus incha lá no céu e diz: olha lá o que eles estão dizendo. Não! Isso alegra o nosso coração, isso alegra a nossa alma, porque nós estamos reconhecendo quem Ele é. Mas não adianta reconhecer quem Ele é se não temos uma vida digna de arrependimento. Não adianta, meu irmão. De verdade, eu gostaria muito de estar sentado todos os domingos e ser confrontada com a verdade da palavra, porque é ela que nos direciona, é ela que traz uma baliza para a nossa vida. Sabe, quando a gente vive a vida, eu tenho certeza que muitos saíram da sua casa hoje esperando ouvir, sabe o quê? Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai restituir, Deus vai prover. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer tudo isso. Mas eu quero dizer também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem segundo o seu propósito. Tem um peso para mim e para você. Você quer viver tudo isso? Eu também quero. Mas precisamos
segundo o propósito de Deus. É muito fácil sermos crentes e dizermos para o Senhor: Senhor, me dá isso. Senhor, realiza o meu sonho, realiza o meu desejo. E a gente escuta, né, muitas pessoas dizerem: é verdade, a Bíblia diz isso. O desejo do Senhor é satisfazer o desejo do nosso coração. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Deus nos dá esse direito de planejar, de sonhar. Ele nos dá, mas a resposta certa dos lábios dele vem. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, existe um tempo, vai existir um tempo que não teremos essa oportunidade. Não teremos a oportunidade de sermos confrontados com a verdade da palavra através de um irmão. Você vai estar sozinho na sua casa. Você é a sua Bíblia, você é a sua esposa, você e o seu esposo, você e os seus filhos. E se você não se revestir do poder do Senhor, você vai morrer. Você vai ser levado por qualquer vento de doutrina, mesmo achando: eu sou crente há tanto tempo, mas eu sirvo a Jesus, eu fui nascido e criado na igreja. Pois é, Ananias e Safira foram cheios do poder de Deus em Atos. Eles receberam esse poder. E quando que eu e você manifestaremos esse poder? Quando que viveremos essa verdade? Quando que seremos de fato e verdade cheios do poder de Deus? Quando que viveremos isso? João 15 vai dizer o seguinte: eu sou a videira e o Pai é o lavrador. Todo aquele que não dá fruto é removido, é lançado fora. E todo aquele que dá fruto é limpo para que frutifique mais ainda. Sabe o que isso significa? Que existe limpeza para mim e para você. Existe uma manutenção da nossa fé. Se Ananias e Safira estivessem fazendo essa manutenção, eu tenho certeza que eles não viveriam isso. Mas eles foram levados. Eles foram levados pelo sistema. Eles foram guiados pelo que eles queriam fazer. Eles foram guiados pelo que eles queriam viver. Mas eles se esqueceram o que aconteceu naquele dia de Pentecostes. Eles esqueceram. E nós também nos esquecemos. Quer saber? Eu tenho certeza que você já esqueceu o que o Senhor ministrou no teu coração domingo passado. Quem estava aqui pregando domingo passado? Quem ministrou louvor aqui domingo passado? O que o pastor pregou domingo passado? Esquecemos. Sabe por quê? Como diz minha filha, a segunda passa assim, a terça passa assim. Toda semana ela fala isso para mim: mamãe, a quarta passa assim, a quinta passa assim, a sexta passa assim, o sábado passa assim, e o domingo já passou. Afinal de contas, temos uma vida muito corrida. O sistema não permite com que façamos a manutenção da nossa fé. Mas quem permite isso? Eu e você. Nós permitimos isso. Quer saber, meu irmão? Quem aqui trabalha de carteira assinada? Levanta a mão aí para mim. Quem não trabalha de carteira assinada, mas tem um emprego que precisa estar lá todo dia? Pois é. Trabalhamos, temos o nosso emprego. E você sabe que, como a videira, se você não está produzindo fruto, o que acontece? Tu é cortado. É ou não é verdade? Se você não está produzindo na empresa que tu trabalha, tu é cortado. Mas aqui na igreja, você não é cortado. Sabe por quê? Deus é misericordioso. Ah, não, Deus não vai me cortar. Não, o céu eu vou para lá. Sabe por que eu vou para o céu? Porque Deus é misericordioso. Se nós tivéssemos metade da responsabilidade que temos com o nosso trabalho, com o céu, nós estávamos vivendo coisas muito maiores. Se a nossa responsabilidade com o céu fosse 1/3 da responsabilidade que nós temos com o nosso trabalho, nós estaríamos vivendo coisas muito maiores. Nós estaríamos vivendo o sobrenatural do céu. E, irmãos,
Um terço é tão pouco. Tão pouco, tão pouco. E aí a gente falando de pouco, a Bíblia vai dizer o quê? Se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Atira-te lá e ele vai. E eu quero dizer para você, o Senhor não exige nada de mim, de você. Ele nos dá todos os dias, como o Tito cantou aqui. Vem, Senhor, e me resgata. Todos os dias só para te adorar. Todos os dias Ele nos dá essa oportunidade de sermos resgatados e alcançados por Ele. Mas muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Passamos direto. É ou não é verdade? Enquanto eu preparava essa mensagem, a Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, não é verdade? Ela corta para ir e ela corta para cá. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensava, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Meu irmão, tu entende o que é isso? Frutos dignos de arrependimento. E aí eu me pergunto, Liliane, o que tu está produzindo, filha? Que fruto você está produzindo? Será que são frutos dignos de arrependimento? Podemos estar produzindo muitas coisas, mas se não for frutos dignos de arrependimento, não adianta. Não adianta, meu irmão. Davi vai dizer, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139 vai dizer, Senhor, se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subo às asas da alva, lá também tu estás. Para onde eu fugirei do teu espírito? Meu irmão, para onde nós achamos que estamos fugindo? Nós estamos nos enganando, mas não estamos enganando ao Espírito Santo. Não estamos. Eu quero convidar você nessa noite a pensar, sabe? Diz para tua alma, sabe? Essa alma suja, essa alma impura, essa alma que te arrasta todo dia para o pecado. Diz para ela, alma, se aquieta dentro de mim, porque a partir de hoje eu vou produzir frutos dignos de arrependimento. Você entende isso? A tua alma, ela clama pela sujeira. A tua alma grita pelo pecado. Mas existe um ser dentro de mim e de você que se chama Espírito Santo. E ele diz assim, filha, não faz isso. Filho, não vai por aí. Filho, não assiste isso. Mas nós estamos tão cauterizados que não conseguimos dar voz ao Espírito Santo. E eu quero dizer nessa noite para você, meu irmão, vamos começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Porque pensa comigo, Ananias não teve a mesma oportunidade que Safira teve. Porque Pedro olha para ele e diz, você vendeu a herdade e você está mentindo para o Espírito Santo. E aí ele não tem tempo de responder. Mas com Safira foi diferente. Ele olha para Safira e diz assim, por quanto mesmo que vocês venderam? Vocês venderam por tanto? Vocês venderam por R$1 milhão? E ela diz, sim, nós vendemos por R$1 milhão. Sabe qual foi a diferença de Ananias e de Safira? Safira teve a oportunidade de fazer certo. Safira teve a oportunidade de fazer direito, sabe? Mas ela não tinha um coração digno de produzir frutos de arrependimento. Então o que ela faz? Ela mantém o pacto com seu marido. E ela diz, sim, nós vendemos por tanto. E eu tenho certeza, e ela soubesse
que o marido dela tinha morrido, há 3 horas atrás ela teria feito diferente. Sabe por quê? Nós temos medo. Nós temos medo. E aí você ia dizer, Lili, temor. Ela teria temor. Não, ela não teria temor. Ela teria medo. Sabe por quê? Se você sabe que alguém caiu no buraco ali e morreu, você não vai passar por lá porque você é inteligente. Mas se você não conhece o buraco, você passa e cai. Foi isso que aconteceu com ela. Ela não sabia sobre a morte do marido. Então ela prossegue com a mentira. Nós hoje estamos tendo a oportunidade que Safira teve. Nós hoje estamos tendo a oportunidade, de mudar de rota. Nós hoje estamos tendo a oportunidade de recalcular. E o que você, meu irmão, o que você, minha irmã, vai fazer com essa oportunidade? Nós não sabemos o dia em que o Senhor virá. Não nos foi dada essa informação. Mas Mateus 25 narra todos os acontecimentos que prediz a volta do Senhor. Ou seja, já estamos próximos do fim. 24, eu acho, né? Acho que eu falei errado. Me perdoem, está na Bíblia, 24 a 25. Nós já estamos vivendo o último momento. Mas, como eu sempre digo, eu dizia, Jesus não voltou. Minha avó vivia dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Se converta ao Senhor, Jesus vai voltar. Minha avó morreu. E Jesus não voltou até hoje. E aí muitos de nós vivemos com esse pensamento. Será mesmo que Jesus vai voltar na minha geração? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que se Ele não voltar para a igreja de Cristo Jesus hoje e agora, Ele pode voltar para mim e para você. E quais serão os frutos que você vai entregar para Jesus? E sabe o que eu pensava? Eu não concluí esse raciocínio. Enquanto eu pensava sobre frutos dignos de arrependimento na minha casa, eu pensei, Senhor, quais são os frutos dignos de arrependimento que eu tenho entregado ao Senhor? Muitas vezes, nós fazemos como Abel. Nós pegamos o que está ruim, o que está podre, o que está estragado, porque afinal de contas, Deus, Ele não é seletivo. Deus não é exigente. Então a gente vai catando, vai catando, vai catando e vai dando para o Senhor. Aquilo que a gente acha que está bom, porque afinal de contas eu comeria. Se eu comeria, Deus comeria também, então está tudo bem. E aí o que a gente faz? A gente entrega para o Senhor qualquer coisa. Mas existe uma sentença, meu irmão, para quem entrega qualquer coisa. Existe uma sentença para quem entrega qualquer coisa. Talvez nós não tenhamos hábito, oportunidade de pensarmos sobre isso. Mas eu sempre digo que Deus faz novo de novo. E hoje, Ele está usando a palavra dEle para nortear a minha vida e a sua vida. Pensa junto comigo. A Bíblia diz que Deus descia todos os dias para conversar com Adão, não é verdade? Todo dia Ele descia e conversava com Adão. Eu sempre digo isso. Imagina que conversa era essa todo dia com Adão. E aí, Adão, quais foram os animais que você deu nome hoje? E aí Adão começa a dizer, Senhor, eu coloquei nome na vaca, coloquei nome no cavalo. Aquele peixe ali vai se chamar assim. Aquele animal ali, o nome dele é esse. Todos os dias Adão tinha uma novidade para conversar com Deus. Mas Deus já sabia o que Adão ia falar, ou seja, não havia novidade para Deus. Mas o prazer de Deus era ouvir Adão. O prazer de Deus era ouvir Adão. E aí, no início, Deus fala assim para eles, olha, vocês podem usar de tudo nesse jardim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, mas vocês não podem comer desse fruto dessa árvore. Mas a árvore era linda, né? Ela chamava atenção. E eu imagino que todos os dias, para nós somos curiosos. Você pensa comigo, será que todo dia eles iam lá e ficavam olhando para aquela árvore? Nossa, mas que árvore bonita, né? Mas lá a gente não pode. Todo dia eles deviam ficar flertando com o pecado, porque é assim que nós fazemos. Quando nós não cortamos o mal na raiz, a gente flerta com o pecado. E quando a gente flerta com o pecado, a gente fica todo dia olhando, todo dia pensando. E aí, será? Como é que vai ser? Vamos fazer? Não vamos? Todo dia.
Isso não diz na Bíblia, tá, gente? Sou eu, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Quando eles comem, ao entardecer, o que acontece? O pai vem. E quem que o pai chama? Adão! Cadê você? Adão! Onde Adão está, meu irmão? Adão está escondido, porque o que era natural se tornou uma vergonha. Adão vivia pelado, isso nunca foi um problema. Mas quando a maldade entrou no coração dele e ele se viu, ele viu que tinha algum problema ali, que ele precisava esconder aquilo. Então Adão se esconde, pega uma folha e faz ali uma tanguinha para esconder a sua vergonha. E aí quando ele chama Adão, Adão fala: Senhor, eu tive vergonha e me escondi. Meu irmão, pensa comigo. Deus é um Deus de misericórdia. Se Adão tivesse produzido frutos de arrependimento naquele momento, será que Deus não teria mudado a sentença dele? Eu acredito nisso, porque Ele faz isso comigo e contigo. Tudo que nós merecíamos era a morte, mas Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado. Eu penso que existia sim uma segunda sentença para Adão, mas ele escolheu se esconder. Ele escolheu esconder a vergonha. E sabe o que Deus espera de mim e de você? Desculpe a expressão, mas é vir pelado, é vir desnudo e dizer: Senhor, aqui está a minha vergonha. Qual foi a última vez que eu e você dissemos para o Senhor quem realmente nós somos? Qual foi a última vez que a sua oração, meu irmão, não foi essa: Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por essa noite, obrigada pelo alimento, me dá uma boa noite de sono, que eu acorde bem, vivo, saudável, amém. Qual foi a última vez que você se ajoelhou na tua cama e disse assim: Senhor, me perdoa porque eu sou uma mentirosa. Senhor, me perdoa porque eu sou um adúltero. Senhor, me perdoa porque eu sou um fornicador. Senhor, me perdoa porque eu sou um viciado. Qual foi a última vez, meu irmão, que fizemos isso? Muitas vezes nós julgamos Adão, nós julgamos Ananias, nós julgamos Safira, mas nós somos iguais. Nós escondemos o nosso pecado, escondemos a nossa vergonha, quando na verdade o que o Senhor quer ver é a nossa vergonha. O que o Senhor quer ver na noite desse dia é a sua vulnerabilidade. Aonde tu está fraco, meu irmão? Aonde tu está fraca, minha irmã? Pensa aí, você não precisa dizer para mim nem para ninguém, mas pensa onde está a tua fraqueza. Muitas vezes nós olhamos para Paulo, não é verdade? E aí Paulo bate no peito e diz: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos de nós aqui temos feito isso? Você tem coragem no meio dos teus amigos? Você tem coragem no meio do teu trabalho, no meio do teu chefe, dizer assim: olha, seja minha imitadora como eu sou de Cristo? Você pode dizer para as pessoas que convivem com você, para que elas sejam tuas imitadoras como você é de Cristo? Não! Porque tua vida é uma mentira. Minha vida é uma mentira. Não temos essa coragem. Mas aí o Espírito Santo vai dizer o seguinte: olha, eu trago para vocês referências de homens que pecaram, mas que produziram frutos de arrependimento. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Pecou, pecou. Pequei, pequei. Mas o que eu vou produzir hoje? Vamos limpar, vamos podar, vamos tirar fora, vamos jogar fora o que não está prestando mais e vamos nos revestir do poder de Deus. Nós queremos muito ver milagres acontecendo na igreja, não é verdade? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa sendo curada aqui na frente? Qual foi a última vez que você viu um paralítico andar? Qual foi a última vez que você viu um cego enxergar? Qual foi a última vez? Talvez você nunca nem tenha visto. Mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor vai dizer que todos os apóstolos eram cheios
do poder de Deus. E logo depois, sabe o que vai dizer? Que as circunvizinhanças saíam das suas cidades e iam para onde eles estavam. Sabe por quê? Porque lá havia poder de Deus. Será que existe isso na minha vida e na sua? A Bíblia vai dizer nesse mesmo texto que as pessoas traziam os seus doentes e colocavam enfileirados. Sabe para quê? Ó, aqui está a minha sombra. Para que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse as pessoas que enfermas estavam. Meu irmão, que poder é esse? Quando viveremos isso? Quando viveremos isso? Talvez você está aí pensando, essa realidade não é para mim. Eu nunca viverei isso. Se você está pensando isso, você nunca vai viver mesmo. Porque o seu coração não é um coração fruto, que tenha fruto de arrependimento. Mas se você está pensando aí no seu coração, Senhor, eu quero viver isso. Eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Você vai viver. Você vai viver, sabe por quê? Porque hoje você entendeu que você precisa limpar os seus ramos para ficar firme na videira. A videira é o nosso Deus. E para estarmos nele, precisamos estar limpos. A Bíblia vai dizer que Adão pega uma folha e coloca lá para cobrir a sua vergonha. Eu já estou terminando. Adão pega uma folha para cobrir a sua vergonha. Mas quando Deus vem e olha para Adão, irmão, folha seca. Folha seca. Folha murcha. Deus sabia que aquela folha tinha um fruto, tinha uma data de validade. E mesmo assim, Deus olha para Adão com um olhar de misericórdia. Vai lá, pega um animal. Um animal teve que morrer para que eles fossem vestidos. Você já pensou nisso? Que o primeiro sacrifício da Bíblia foi feito para que Adão e Eva fossem cobertos. Porque a Bíblia vai dizer que eles foram vestidos com a pele de um animal. O que aconteceu com esse animal para que eles fossem vestidos, meus irmãos? Esse animal foi morto. O primeiro sacrifício foi feito lá no Éden. Mas Deus já sabia que aquilo ia acontecer. E o plano dele é perfeito. E ele disse assim, olha, Adão, você errou. Você pecou. Você não tem mais direito ao meu jardim. Mas eu já preparei um que vai vir para remir os teus pecados. Eu já preparei um que vai morrer na cruz do Calvário pelos teus pecados. Adão não está perdido. Existe salvação para você. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, eu não fiquei surpreso com o que aconteceu com Adão. E eu não estou surpreso com o que está acontecendo com você. Porque eu já sabia que você ia comer do fruto proibido. Deus está olhando para mim e para você, ó, e está dizendo, olha, eu já sabia que tu ia gostar do sabor dessa fruta. Eu sabia que tu ia gostar desse pecado. Mas sabendo disso, antes de você nascer, sabe o que eu fiz? Eu preparei um cordeiro puro, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem pecado, para morrer por você na cruz. Meu irmão, está chegando o tempo em que ouviremos a trombeta soar. E como está a nossa lamparina? Como está o nosso azeite? Estamos cheios da presença ou estamos sujos? Será que Jesus vai ter que olhar para nós e amaldiçoar a figueira como ele fez? A partir de hoje, ó, chega para você. Não tem mais espaço para você. E eu quero dizer para você que da mesma forma que ele amaldiçoou aquela figueira, e aí você para pensar, não estava no tempo de fruto. A figueira estava sem fruto, por quê? Porque não estava no tempo de fruto, mas ela estava bonita. Ela estava vistosa. E aí sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? A figueira pode estar bonita, ela pode estar vistosa, mas se ela não tiver fruto, ela não serve. E eu corto. E é isso que o Senhor vai fazer nessa noite. Ele vai cortar quem não estiver na videira. Meu irmão, a videira é o nosso Deus. Nós somos os ramos e o lavrador vai limpá-la
Então eu quero convidar você nessa noite, fique de pé junto comigo. Eu quero te convidar nessa noite a refletir e a dizer: Senhor, olha para dentro de mim. Sabe por quê? Não existe nada de bom dentro de mim. Todos os dias eu olho para essa alma podre que existe dentro de mim e digo: você não vai me dominar. Alma, eu tenho uma notícia para você. Hoje você vai ser governada pelo céu. Todos os dias quando eu acordo, eu digo: alma, hoje você não me domina. Hoje eu vou ser dominada pelo céu. E como que fazemos essa manutenção, meu irmão? Como que limpamos a videira? É acordando todos os dias, todas as manhãs, e dizendo para nossa alma: hoje não. Hoje não. Hoje eu vou ser governado pelo céu. Se hoje você for governada pelo céu, você vai viver o sobrenatural. E que sobrenatural é esse? Pastor, eu quero dizer para o senhor, se a sua igreja, muitas vezes, nós dizemos que a responsabilidade é nossa. Somos liderança, somos autoridade. Mas se a sua igreja entender que a responsabilidade é da igreja, a igreja viverá o sobrenatural do céu. A igreja verá mortos ressuscitarem. A igreja verão coxos andarem. A igreja verão cegos verem. Mas nós nos tornamos, muitas vezes, amputados como igreja e caminhamos da mesma forma. Nós nos tornamos amputados como igreja e caminhamos da mesma forma. Afinal de contas, uma muleta te ajuda a caminhar. Mas eu quero dizer para você que o corpo de Cristo Jesus não é amputado. Um corpo amputado, ele até funciona. Sabe por quê? Hoje existe mão mecânica. Hoje existe perna mecânica. Você pega um amputado e coloca nele lá. Coloca um sensorzinho no cérebro dele que comanda a mão. Ele vai lá e pega o copo. Ou seja, está funcionando, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que nem tudo que está funcionando é Deus que está fazendo. Eu quero dizer para você que você faz parte do corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo não está curando, se o corpo de Cristo não está ressuscitando, a culpa é sua. A culpa é sua. Porque você quer funcionar aqui na frente. Você quer cantar, você quer pregar, você quer ofertar como Ananias e Safira. Você quer apresentar frutos dignos, que na verdade não são de arrependimento. Mas eu quero dizer para você hoje, o Senhor está nos convidando a nos tornarmos corpo, a nos tornarmos família. Sabe por quê? Quando eu consigo entender a debilidade do meu irmão, eu consigo fazer com que ele conserte para que ele consiga caminhar junto comigo. Eu quero convidar você nessa noite a olhar para dentro de você e dizer para o Senhor: Senhor, esse é o meu erro, essa é a minha fraqueza. Mas sabe, seja específico, seja honesto, porque da nossa boca não sai coisas ruins sobre nós, só sobre os outros. Tu vai chegar na tua casa, tu vai falar de alguém, e aí você vai falar a verdade do que os teus olhos viram. Mas eu quero te convidar nessa noite a falar as verdades que o Espírito Santo está revelando dentro de você sobre quem você é. O que o Espírito Santo está dizendo sobre você? Porque você se olhar no espelho e dizer que tu é bonitão, que tu é bonitona, é mole. Agora eu quero que o Espírito Santo, esse aí que está dentro de você, lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi, ele disse assim: ó, eu estou indo para o Pai, mas eu estou deixando com vocês o Consolador. E sabe qual é a função do Consolador, meu irmão? Não é só te consolar, não. A função do Consolador é te conscientizar do pecado e do juízo. A função do Consolador é fazer uma linha para você e dizer assim: ó, essa aqui é a linha, essa aqui é a rota, é nela que você tem que andar. Eu quero convidar a abrir os espirituais nessa noite, para que você consiga ouvir essa voz. E eu quero dizer para você que naquele grande dia você vai dizer, como as 10 virgens: Senhor, Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ministrei louvor, em teu nome eu fiz e aconteci. E aí sabe o que ele vai dizer para você? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço.
arrependimento. Não tem espaço para você aqui, mas eu quero dizer para você nessa noite, se você for aquele que está sensível, sabe, entendendo o que o Espírito Santo está dizendo, você vai ouvir assim: olha, vinde, bendito de meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Existe um lugar que foi preparado para mim e para você, meu irmão, mas para entrarmos lá, precisamos estar com o nosso coração produzindo frutos dignos de arrependimento.